Graça e paz, irmãos, amados, uma boa noite de domingo, né? A gente está fazendo essa conversa, tendo esse momento aqui um pouco mais tarde do que o habitual, mas presentes ainda para que possamos não deixar esse tempo passar, né? E esse domingo passar sem que possamos também compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Enquanto o pessoal vai tendo conhecimento e vai entrando, né? Queria agradecer a presença de todos esses irmãs que têm acompanhado esse trabalho nos, nas quartas-feiras, né? Os trabalhos feitos pelo Instagram e os trabalhos feitos no Facebook nos domingos, né? Aos domingos a gente também tem esse momento, tem esse encontro e é sempre uma grande oportunidade para a gente se encontrar, se rever. E eu vou agradecer também aqueles irmãos que às vezes não conseguem nos encontrar ao vivo e acaba acompanhando esse trabalho, tendo acesso a essas mensagens nas reprises, né? As reprises acabam também ajudando e colaborando bastante nesse momento. Então, queria agradecer a presença e a participação de todos, deixando recados, mandando abraços, beijos e fazendo com que essa distância, né, esse momento mais distante um do outro, não atrapalhe a nossa comunhão, não impeça com que a gente cresça e também nos permita esse contato, mesmo que seja virtual. É isso, eu acredito que temos essa responsabilidade nos domingos e estamos aqui para isso. Queria também dar ouvidos, na verdade dar voz a vocês que estão vendo e deixem aí um comentário, um recadinho, para a gente poder estar mencionando a presença de vocês e a interação que a gente está criando a partir desse canal, desse momento que a gente está tendo. Se você tem curiosidade em acompanhar nossos trabalhos e não conhece ainda, né? Talvez eu esteja falando para alguém que ainda não conhece, não sabe. Nós temos esse trabalho nos domingos e é um trabalho que acontece sempre à tarde, entre 4 e 6 horas. Temos um outro encontro que fazemos, uma outra live que fazemos às quartas-feiras, às 2 horas da tarde. E aí a gente também tem uma outra proposta na quarta-feira, que é a conversa, né? A gente recebe alguns amigos e discute sobre alguns temas, alguns assuntos, sempre linkando com a palavra de Deus, e tem sido muito proveitoso esse momento. E isso é uma grande experiência para nós. A gente também tem um encontro com a igreja pelo Zoom, pelo aplicativo, onde nós temos feito nossas videoconferências com os nossos cultos, e assim a gente também tem diminuído um pouco essa distância. Caso você tenha interesse em participar disso, só escreve para a gente, seja aqui pelo Facebook, seja se você receber essa mensagem pelo WhatsApp também, é possível que a gente consiga inserir você nessas reuniões do Zoom, ok? Tem sido reuniões muito proveitosas, a gente tem crescido bastante e graças a Deus não tem faltado a graça e o poder do nosso Deus nessas reuniões. Eu vejo que alguns irmãos já estão entrando aqui, acho que eu peguei boa parte dos irmãos lá de surpresa, né? Normalmente essa reunião acontece ali por volta das 4 horas e hoje ela acontece mais tarde. Mas eu já queria agradecer aqui a presença do Giovanni e da Dani, que estão lá em Fortaleza, eu sei que eles estão aqui participando, da Gedi também, que é a nossa querida GG, e algum outro irmão que vai estar entrando e participando desse momento com a gente.
Mas me fala aí como é que vocês estão, como é que as coisas estão aí na, na casa de vocês, estão cumprindo tudo direitinho, estão atendendo aí as recomendações, evitando e tocando a vida para frente? Eu espero que sim, eu espero que tudo é, transcorra da melhor forma possível. E apesar de toda a dificuldade que a gente está vivendo, seja a questão mesmo de saúde pública ou a questão econômica, final de tudo, ao final dessa circunstância toda, a gente possa escapar, sobreviver e continuar vivendo, né? Continuar vivendo. Bom, para a noite de hoje, aqui também com a gente está meu amigo Vitor Rebouças. Esse é amigo de longa data, viu? Longa data. Mando meu abraço sincero aí ao meu amigo Vitor, à sua família. E seja muito bem-vindo, meu irmão. As pessoas estão chegando e elas estão se surpreendendo com esse horário, porque esse não é o horário comum que nós estamos no Facebook, né? Mas hoje deu certo. Eu queria compartilhar com vocês rápido, não pretendo me demorar, queria somente deixar essa palavra para aquele coração que precisa ouvir uma mensagem do Senhor de forma pontual e especial. Eu tenho consciência de que as redes sociais estão invadidas por pregadores e por preletores e por mensagens. Eu entendo perfeitamente que não vai ser por falta de pregação que uma pessoa vai se negar a atender o Evangelho. As pessoas estão, ou a igreja, né, ou aqueles que têm mais consciência, estão realmente invadindo as redes sociais e anunciando o Evangelho e pregando o Evangelho das mais variadas formas. E é muito bom isso é importante. Por um outro lado, a gente sabe que é uma responsabilidade muito grande, né? É uma responsabilidade muito grande quando a igreja se dispõe a botar a cara aí na vitrine da internet e assumir o seu papel de anunciadora de boas novas. GG, chegou GG, você estreia, você é uma pessoa iluminada, é aquela pessoa linda de se conviver e graças a Deus, mais uma vez você está aqui com a gente, viu? A minha tia Rosa também está com a gente hoje, está lá dos interiores do Ceará, das entranhas nordestinas, está lá também, nos acompanhando junto com a minha avó. A Cris, minha querida Cris, nossa ovelhinha mais nova, também está com a gente. Queria mandar um beijo para ela e dizer que seja muito bem-vinda, dê tudo certo aí, logo logo a gente possa estar junto, né? Logo logo a gente possa estar reunido. Muitos irmãos vão chegando, eles vão descobrindo, vão notificando um ao outro, e isso é comum, isso aí é o que se espera mesmo. Te dar um aceno aqui especial para Cris. Deixa eu ver aqui, olha. Tá feliz, eu também estou feliz de poder estar falando para vocês. Coisa boa. Maravilha. Olha, eu queria compartilhar com vocês hoje, então, um trecho da Sagrada Escritura e quero fazer isso de forma mais didática e prática para todos nós. O texto se encontra em Marcos capítulo de número 3. O nosso verso inicia-se, né? O texto se inicia no verso 20. Então nós leremos o capítulo 3, verso 20 de Marcos. Um texto um tanto quanto conhecido e a gente hoje vai compartilhá-lo. Meu querido Alexandre também hoje está com a gente. Estamos juntos, meu irmão? Grande Alexandre o Grande, Alexandre o Enorme e Alexandre o Eterno. Esse talvez seja a melhor definição do Alexandre. Maravilha poder receber você aqui, meu amigo. Seja muito bem-vindo, fique à vontade para colaborar e para compartilhar conosco. Aliás, todos vocês que entram e que participam aqui das nossas lives,
é um espaço democrático, a fim de que nós possamos ouvir e ser ouvidos, tá bom? Bom, o texto então que eu separei para que pudéssemos meditar nessa noite encontra-se em Marcos capítulo 3, verso 20, e ele diz assim: Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expelir Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, esse não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Pai, nessa noite peço que mais uma vez a Tua palavra possa encontrar o coração daquele que carece, que precisa. Que seja feita segundo a Tua vontade, Pai, assim na terra como no céu. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Amém. O que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje tem a ver com uma realidade que temos tanto num plano espiritual quanto nesse plano mais material, mais humano. É incrível como a Bíblia nos traz um pano de fundo, uma forma de compreender tão clara, tão simples, tão transparente, que nós podemos perceber aquilo que tem um tom espiritual e tem um tom material, e também podemos perceber como esses dois universos caminham juntos, como esses dois universos não estão tão separados quanto nós imaginamos, mas sim, aquilo que existe nesse plano espiritual interage com aquilo que está nesse plano material. A própria existência de Jesus é uma grande prova disso. Ele, assentado no alto sublime trono, entendeu o amor do seu Pai pela humanidade e deixou esse alto trono, né, esse lugar de santidade perfeita e maravilhosa, para vir até a terra, para se tornar carne e habitar entre nós. Ele faz então esse trajeto com um desprendimento muito grande, lógico, sabendo das dores e das agruras que passaria aqui na Terra, mas mostrando que sim, esse plano espiritual, ele tem a ver, ele está conectado com aquilo que acontece aqui. E olhar para a Bíblia é olhar para esse trajeto sendo ocupado várias vezes, sendo muitas vezes o trabalho do próprio Deus esclarecer e falar ao homem diretamente, face a face. A gente tem episódios bíblicos curiosos, aparições de anjos, aparições de seres celestiais diante de seres humanos em suas atividades, em sua rotina. E isso acaba por deixar muito claro que sim, isso é possível ser acessado. E curiosamente, também há relatos bíblicos e há um princípio bíblico daqueles seres humanos ou homens que conseguem visualizar aquilo que está no plano celestial, no plano espiritual, visões, sonhos, tantas outras revelações que acontecem
e que servem para orientar essa humanidade, para direcionar essa humanidade, para corrigir essa humanidade. Então, esses dois universos, eles estão o tempo todo se comunicando, o tempo todo interagindo. Jesus, então, quando vem à Terra e tem o seu ministério iniciado, e eu poderia até dizer que desde o seu nascimento essa comunicação está aberta, desde a vinda dele, do seu nascimento virginal, até a sua ressurreição e a sua ascensão aos céus, a gente tem essa comunicação. Um plano espiritual agindo nesse plano material e um plano material comunicando-se e levando seus desejos e as suas vontades para esse plano espiritual. É uma coisa muito clara, muito, muito tranquila. O texto, então, que nós separamos para ler hoje fala de um momento onde Jesus está executando seu ministério, ele está novamente diante de uma multidão, novamente diante de um povo e curando, ofertando transformação de vida, ofertando mudança, ofertando uma transformação real para essas pessoas. E isso, de certa forma, contagia aqueles que ouvem e faz com que essas pessoas comuniquem também umas com as outras. E o texto bíblico diz que esse número aumentou significativamente a ponto de não estarem mais em condições de comer, em condições de se alimentar. Imagina o ministério de Jesus acontecendo assim de uma forma tão espetacular, tão maravilhosa, que as pessoas assim se aglomeravam e estavam ali diante daquela oportunidade, e comer já não era a prioridade, né? Já não tinha a condição de acontecer. Bom, para quem olha de fora e para quem tem um outro olhar, é possível enxergar outras coisas. É possível enxergar, por exemplo, o que a família de Jesus enxergou. Eles olham para aquele cenário, ficam sabendo desse cenário, né? Imagina eles imaginando esse cenário, onde Jesus está ali promovendo o seu ministério, promovendo a sua missão, e pessoas estão sem comer, talvez crianças, talvez idosos, talvez inclusive pessoas doentes. E a preocupação da família é com quem estava precisando comer. E aí eu fico imaginando, quero que você pense comigo, a reunião familiar para tentar resolver essa questão. Reuniões de família para resolver situações. Você sabe do que eu estou falando, né? Acho que você conhece um pouco sobre isso. Sabe aquela reunião de família para tentar intervir em uma situação complicada? É isso que a família de Jesus faz. E a conclusão da reunião foi: nós precisamos ir até ele, a gente precisa tirá-lo de lá, a gente precisa colocá-lo num lugar afastado, porque ele não está bem, ele não está normal. Eu acredito, nós acreditamos, olha, tem todos os indícios de que ele está sendo utilizado pelo demônio. Uma reunião familiar, ou seja, pessoas que conheciam Jesus desde o seu nascimento, que acompanharam a história de Jesus, começam a ouvir a história dele curando e libertando pessoas, e a conclusão que elas têm é: ele está possesso. Isso tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje. E elas saem de casa, então, com essa ideia, né? com esse direcionamento, com essa decisão. Precisamos prendê-lo. Precisamos tirá-lo desse contexto, precisamos tirar ele do ar. Porque ele está sendo utilizado por espíritos malignos. E essa conclusão de ser uma influência maligna vem por conta de religiosos, escribas, que de certa forma sabem também da história e fazem esse discernimento. Então, começamos com uma família que se reúne para olhar para Jesus e enxergar que ele não está bem, que ele não está com a cabeça boa.
E aí passamos para religiosos, homens que conheciam a lei, que conheciam a promessa a respeito do Messias, homens que se dedicavam na leitura da Torá, homens que se dedicavam na rotina do templo e que quando olham o que Jesus faz, enxergam o demônio. E aí eles fazem esse discernimento espiritual trágico. Esse homem está possesso. Não só de um demônio comum, mas ele está possesso do maioral dos demônios. E é por conta desse maioral que acontece a libertação. Não há só um discernimento, há inclusive uma interpretação do que Jesus está fazendo. É incrível o que um desconhecimento do Evangelho pode fazer na vida de uma pessoa. É incrível aquilo que pode causar dano na vida de uma pessoa que não se dispõe a ter uma comunicação clara, um entendimento claro sobre o que acontece de fato no coração de Deus, no coração do Pai, no coração do Filho, no coração do Espírito Santo. Assim, absurdo. E eles então se encontram nesse momento de serviço de Jesus. Eles então se deparam. A família de Jesus, esses escribas. E quando Jesus toma conhecimento dessa situação, né, desse entendimento, seja dos escribas, e a preocupação da família, a palavra de Jesus é incrível, porque numa resposta ele resolve tanto o dilema da família quanto a questão dos escribas. Ele responde: como pode Satanás expelir Satanás? Preste bem atenção nessa resposta. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Jesus falava de coerência. Jesus falava de concordância. O que Jesus estava denunciando e colocando assim a público, denunciando publicamente, apresentando as evidências claras e públicas de que aquelas pessoas não estavam em concordância com algo que eles deveriam saber, deveriam entender e deveriam, inclusive, talvez ajudar. Havia ali uma missão do Filho, havia ali um propósito divino, havia ali um trabalho daquele que já estava provando, já tinha indícios de que era o escolhido de Deus. Mas não havia concordância. Mas não havia esse entendimento. É por isso que nós temos muitas lições, muitas dificuldades aprendidas por conta das incoerências e das discordâncias. Quando nós olhamos, por exemplo, para a Santíssima Trindade, isso me encanta, isso é uma coisa que realmente mexe comigo, mexe com o meu coração, por quê? Porque são 3 identidades, 3 formas de enxergar a divindade. E eles têm suas individualidades, mas acima de tudo, eles têm concordância. Acima de tudo, eles estão trabalhando para um mesmo fim. Eles estão trabalhando para um mesmo objetivo. Eles estão olhando para uma mesma direção. Você pode pensar, bom, na criação eles ainda não estavam tão juntos assim, porque a Bíblia fala que é o Criador, o Pai, quem cria todas as coisas. Não, os 3 estavam lá.
Você pode imaginar, por conta dos relatos bíblicos, que Jesus estava ali na cruz e por conta da sua frase, Pai, Deus meu, por que me desamparaste? Havia uma separação dos três. Mas eu posso afirmar a vocês que os três estavam ali. E quando você lê também na Bíblia, a Bíblia te relata, a Bíblia te prova que é o Espírito quem consola a humanidade, o coração do homem nesses tempos. Você pode imaginar, bom, agora o Pai e o Filho estão na eternidade, quem está agindo aqui na Terra é o Espírito. Eu posso garantir a vocês que os três estão com você nesse momento de consolo. Então, todo o plano divino tem a ver com concordância. Não é à toa que Jesus, ao ensinar seus discípulos a orar, vai falar talvez uma das frases mais conhecidas em orações, e eu mesmo a citei agora, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso é concordância. Não existe plano material, não existe plano na terra da igreja se não houver concordância com o que é espiritual. Não existe entender a missão do filho se não entender o amor do pai. Não há como sermos salvos se nós não entendemos como essa salvação se deu na eternidade. Não há como pensar na eternidade com Cristo se não trabalharmos o dia de hoje na santificação, o trabalho do Espírito aqui nos ajudando a vencer nossos dilemas e nossas dificuldades hoje, aqui e agora. Concordância. E é por isso que Jesus vai responder isso. Olha, se um reino estiver dividido contra si mesmo, vai perecer, vai acabar. É lógico. Imagina, assim, nós estamos dentro de um mesmo espaço, mas nós estamos com objetivos diferentes. Nós estamos com trabalhos e com pretensões diferentes. É muito mais fácil destruir, por exemplo, um reino quando esse reino já está se destruindo de dentro para fora. Quando ele já está sendo corroído por dentro. Um reino, imagina, algo grande. Agora imagina quando ele traz essa realidade para casa. Olha só como ele é profundo nas coisas que diz. Ele pensa no reino, depois ele fala na casa. Imagine uma casa dividida. Imagine uma casa onde as pessoas que moram ali, os componentes daquela família, eles estão juntos, mas com propósitos diferentes, com olhares diferentes, com visões totalmente diferentes da vida. Não há uma comunhão naquela relação. Uma casa que estiver dividida contra si mesma. Eu acho isso tremendo no texto, porque nós não estamos falando de organização, nós não estamos falando de articulação, estamos falando de divisão. Uma coisa é quando nós nos propomos a organizar a ação e a atribuição de cada um para um bem comum. Então, assim, um tem que trabalhar de manhã, para o outro trabalhar à tarde, para à noite os dois trabalharem em casa juntos. Beleza. Nós não estamos falando de divisão nesse aspecto. Nós estamos falando de organização, de articulação para um bem. Você tem mais facilidade com crianças e eu tenho mais facilidade com comida, então vamos organizar para a gente poder ficar bem no final de tudo. Isso é organização, isso não é divisão. Até mesmo quando a gente trabalha as questões de finanças, né? A gente pensa em organização e não em divisão. Mas é profundo quando ele chega e ele traz essa admoestação. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, isso denuncia exatamente o que nós estamos falando.
É uma casa, é um reino que está olhando para si mesmo, está com interesses próprios, e é esse interesse próprio que está fazendo com que essa estrutura se desfaça. Falta concordância. O reino precisa de concordância. A casa precisa de concordância. E ele ainda vai dizer, olha, se pois Satanás se levantar contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir. Quase que dizendo, olha, se uma pessoa, imaginem essa regressão, estamos falando de um reino, de uma casa e de uma mente, de uma mentalidade. Mas em todas elas é preciso haver coerência, concordância, inclusive comigo, inclusive com a minha mentalidade, inclusive com aquilo que eu sou. Se eu tenho consciência de que as coisas que eu faço e das coisas que eu me proponho a viver têm me prejudicado, têm sido contra mim, como permanecer? Porque nós sabemos, se houver discordância, se houver divisão, não há futuro. Mas é profundo, porque ele, ao passo que traz essa demonstração, valoriza a concordância, o respeito, o acerto, o perdão, o trabalho conjunto, a coletividade, a solidariedade. Ele valoriza aquilo que leva em consideração não somente as minhas virtudes, mas também os meus defeitos, para que eu possa ser aceito e também aceitar aquele que está comigo. Concordância. Achar um meio termo nesses dias tem sido um desafio. E eu pergunto aqui para os meus amigos que me ouvem e me veem, como todas as guerras são encerradas? Como guerras terminam? Guerras terminam em acordo. Guerras terminam em tratados. Nós sabemos que não há vencedores em guerras. Todos perdem. Mas ela acaba, ela cessa, quando é possível chegar a um acordo. E é aí que nós temos a vantagem do Evangelho que nos propõe a reconciliação com Deus, inclusive, e a reconciliação com o próximo, com o outro, com quem está com a gente. Eu quero convidar você hoje à noite para pensar na concordância a qual você tem vivido. Se nós temos oferecido muito mais a tirania e a opressão e aquilo que fala muito mais do meu interesse, da minha vontade, goela abaixo, a força, a pulso, ou se estamos falando da possibilidade de conversar e acharmos um acordo. É um tempo, é a hora, é o momento. Temos convivido bastante com essas pessoas que convivem, temos convivido bastante com as pessoas que moram, né? E que fazem parte da nossa família ou das nossas, dos nossos grupos. Mas ainda assim é possível que a gente não tenha aprendido a viver em concordância. E a palavra que Jesus traz é, olha, vivam em concordância, seja familiar, seja espiritual. Entendam o princípio do próprio Deus naquilo que é necessário ser feito. Assim como entendam que verdades espirituais são atemporais e importantes para essa realidade que nós vivemos. É com isso que eu gostaria de colaborar com um fim de domingo abençoado na sua casa e na sua vida. Um convite à concordância, um convite ao acordo, à coerência. Uma oportunidade, talvez, para você rever pensamentos, ideias, interesses, projetos de vida
sonhos. Um convite a cada um que entende que é bom ter paz, que é bom caminhar sabendo que você tem um lugar para voltar, um povo para encontrar, um colo para te acolher, uma voz para te direcionar. Eu falo para talvez pessoas que estão assim desanimadas com o convívio da igreja, o convívio de agrupamentos religiosos. É importante que você esteja em paz, reconciliado e servindo a essas pessoas e sendo servido. É importante que nós estejamos articulados e organizados para atentarmos essa verdade que vem do alto e precisa ser aplicada aqui na terra. Você é importante para uma igreja evangélica? Sim. Você é importante para o reino de Deus? Sim. Você é importante para a sua família? Sim. Você é importante para essa vida. Você é importante para essa história, para esse momento. Se acreditamos que Deus é um Deus de propósitos, então há um propósito especial para que você esteja em 2020. Nesse contexto e nessa realidade, há um propósito de Deus certamente. Então, que nos levantemos e que possamos abrir os nossos ouvidos para ouvir aquilo que Deus tem para nós. Levantemos os nossos olhos para enxergar o que Deus quer nos mostrar. E tenhamos os nossos braços e as nossas mãos estendidas para trabalhar, para servir e para ser servido. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua casa e que possa encontrar nela a paz da concordância. Amém? Estamos encerrando esse momento de palavra de reflexão. Eu queria registrar aqui a presença dos irmãos que estiveram ao vivo com a gente. Minha querida tia Rosa, irmã Rosa, meu querido amigo Alexandre, Joel, nosso profeta, também esteve com a gente. Arlete, também compartilhando desse momento conosco e participando. Meu amigo Dito, também há um tempo que não o encontro, esteve aqui com a gente. Um grande abraço para você, meu irmão. Muito tempo que não nos vemos, mas é uma referência para nós. Eu fico muito feliz com as vitórias que Deus tem oferecido e tem trazido para o meu amigo Dito, pastor Dito Rodrigues. A Bia Lopo também com a gente. Mais uma vez, esteve de manhã e agora à noite, uma presença marcante aqui conosco. Que mais? Missionária Marinha com a gente também, direto dos Estados Unidos. Minha mãe está aqui. Beijão para vocês aí na terra do Trump. E Cris, Gedi e a turma toda. Deixa eu me ver aqui. A gente tem Thaís também com a gente. Coisa boa. Se por um acaso você chegou mais tarde, essa live vai ficar gravada, vai ficar disponível e nós vamos poder abençoar assim outras vidas, outros corações. Mas que Deus abençoe você. Nos encontramos. Próxima reunião, próxima live da gente vai acontecer pelo Instagram, vai ser na quarta-feira. Nós vamos falar sobre o último verso da oração do Pai Nosso, livrai-nos do mal. Vamos estar recebendo o pastor Georgiano lá de Fortaleza, ele vai mais uma vez estar com a gente e ele como mestre, como um conhecedor da palavra, vai nos ajudar a aprofundar ainda mais o conhecimento sobre o mal. Livrai-nos desse mal. É nossa oração, é o desejo do nosso coração para essa quarta-feira, ok? Então, pelo Instagram, às 2 horas,
nossa próxima live Conversas em Comum. Grande abraço, grande beijo. Até mais, fiquem com Deus. Tchau, tchau.